Eu sou Carlos Portugal Gouveia, sócio do PGLO, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal de governança corporativa. Nos últimos episódios, falamos sobre o que são os sandbox e como eles podem ser utilizados para aprimorar a regulação em determinados setores. Vimos também o desenvolvimento do sandbox pelo Banco Central do Brasil e pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre a experiência da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Vou trazer aqui o Caio Yoshikawa, que é associado do PGLO, focado nas áreas de direito societário, contratos empresariais e direito bancário, para discutir o assunto e falar sobre a importância dessa iniciativa e sobre a experiência dele atendendo alguns clientes que participaram dos sandbox que já tivemos no Brasil. Oi, Caio, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui do PG Talks. É um prazer ter você com a gente aqui hoje para discutir esse tema tão importante. Eu é que agradeço, Carlos, e acredito que esse tema é um tema que vai ser muito importante, principalmente para aquelas empresas e para aquelas pessoas ligadas à inovação tecnológica no setor financeiro. Então, Caio, acho que para a gente entender bem, qual que é o impacto do sandbox regulatório no âmbito da CVM, acho que antes seria interessante a gente entender o que a CVM faz, e algo importante que é o que é um valor mobiliário. A CVM ela foi criada em 1976 para justamente regular o chamado mercado de valores mobiliários. E ela segue uma tradição de algumas das principais agências reguladoras do mundo, como a Securities and Exchange Commission, a chamada SEC dos Estados Unidos, que regula principalmente as bolsas de valores e as companhias abertas. Então é efetivamente uma atividade essencial para o desenvolvimento da nossa economia, porque você está ligando pessoas que estão fazendo investimento, que a gente chama captando recursos da poupança popular, e conectando essas pessoas com as principais companhias que existem no mercado brasileiro. Mas a autoridade da CVM ela está ligada justamente a esse conceito que poucas pessoas entendem, que é o conceito de valor mobiliário. Então, uma das primeiras questões que a gente tinha aqui para introduzir os nossos ouvintes nesse tema, que acho que você poderia ajudar bastante, é justamente explicar o que é esse título, o que é esse valor mobiliário? Valores mobiliários são títulos, que são definidos pela Lei 6385 de 1976 e títulos emitidos em massa que permitem que as empresas elas captem esse dinheiro da poupança popular e consigam investir em atividades produtivas. Essa lei ela lista valores mobiliários como, por exemplo, ações, debêntures, cotas de fundos de investimento, também contratos derivativos como futuros e opções. Os valores mobiliários são muito importantes e, visto que eles lidam com a poupança popular, eles estão sujeitos, tanto à emissão quanto à negociação desses valores, justamente à regulação e supervisão da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Então, nesse contexto, quando a gente pensa num sandbox regulatório na CVM, na verdade a gente tem uma situação que é relativamente parecida com o que a gente discutiu no episódio passado, que era focado no Bacen e na SUSEP. Ou seja, você está criando um ambiente para tentar analisar os riscos de uma potencial regulação, uma atividade econômica inovadora. Só que quando a gente pensa no mercado de capitais, esses riscos eles são até potencializados, se a gente for imaginar. Muitas crises econômicas que a gente teve no mundo, para citar as duas maiores, crises do capitalismo, a crise de 1929 e a crise de 2008, estavam ligadas ao mercado de valores imobiliários, ao mercado de capitais. Então, nesse sentido, a CVM, ela, como reguladora desse mercado, ela vai ter que ser muito dinâmica e vai ter que ser muito ativa, porque justamente os riscos sistêmicos dentro dos mercados de valores imobiliários são muito relevantes. E por isso que o sandbox regulatório ele é tão importante, porque ela permite que a CVM ela tenha um controle desse ambiente de inovação e ela controle também os riscos relativos a isso, de uma forma que ela, ao mesmo tempo, não inibe a inovação tecnológica. Então é importante que justamente a ideia de sandbox, ou a tradução literal para o português, caixa de areia, ela dá esse controle à CVM e ela permite que determinados agentes econômicos selecionados possam inovar dentro de
cenários em que existiria uma barreira regulatória em princípio, só que sem um medo de serem punidos, né? E é por isso que ele é tão importante. No sandbox ou caixa de areia da CVM, não existe um limite prévio sobre a atuação das empresas. Que na verdade existem os projetos, né? E esses projetos eles são regulados com base em diretrizes mais genéricas fixadas pela CVM. Isso é muito recente. Em 15 de maio de 2000, a CVM emitiu a Instrução 626. E logo em 2021, praticamente um ano depois, em 11 de maio, foi emitida a Resolução 29, que atualizou algumas dessas regras do sandbox regulatório, por assim dizer. E essa resolução ela define alguns objetivos do sandbox. Talvez o principal objetivo seja justamente orientar o participante sobre questões regulatórias. Essas questões regulatórias são complexas, elas exigem bastante sofisticação e num ambiente de inovação tecnológica é importante que o regulador esteja lá ao lado dando um conforto, dando segurança jurídica. Além disso, outros princípios ou objetivos do sandbox seriam fomentar a inovação no mercado de capitais, diminuir custos e tempo de maturação para desenvolver produtos, e nesse sentido muito é gasto em relação à incerteza jurídica e regulatória. Além disso, serviços e modelos de negócio inovadores são fomentados com base nesse ambiente controlado. E além disso, o que talvez seja mais relevante seja justamente aumentar a competição entre prestadores de serviço e fornecedores de produtos financeiros no mercado de valores imobiliários, que a gente sabe que aqui no Brasil ele tende a ser concentrado. Então, o sandbox tem todas essas virtudes que permitem com que vários objetivos sejam alcançados por meio de um controle e de um conforto fornecido pelo regulador. Por tudo que você explicou, Caio, acho que uma das coisas mais legais do sandbox, que fica bastante claro aí nesse caso da CVM, é que eles buscam efetivamente uma colaboração, né, entre o regulador de um lado e do outro lado o administrado, ou principalmente essas companhias que querem efetivamente inovar, né, dentro do mercado de capitais brasileiro. Então é uma coisa bastante interessante porque é uma forma diferente de ver até aquilo que a gente entendia como regulação no passado, né? E nesse caso específico foi interessante porque a gente teve uma situação no qual a CVM abriu a oportunidade para várias empresas apresentarem propostas, né? Foram recebidas mais de 30 propostas e a CVM aceitou apenas 3, né? Então, no último dia 30 de setembro, a CVM anunciou que autorizaria no âmbito do sandbox os projetos enviados pela Basement Soluções de Captação e Registro Limitada, pela BE4 Intermediação, Compensação e Liquidação Limitada e Bidding Soluções em Crowdfunding Limitada, que desenvolveram juntas um projeto único, né, que também é uma coisa interessante, e pela Vortex Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e Vortex QR e Tokenizadora Limitada, que também pertencem ao mesmo grupo e desenvolveram o projeto de forma conjunta, né? Então, acho que a gente vai ter aí uma primeira experiência bastante interessante e bastante diversa aí com essas companhias, né? Mas é uma coisa legal que é um aprendizado de ambos os lados, né? Acho que essas companhias inovadoras vão aprender e a CVM vai aprender, talvez aprender até muito mais, né? É verdade, Carlos. E é interessante que o cronograma, né, ele já está bem adiantado, digamos assim. Em dezembro de 2021, em março de 2022, a CVM vai autorizar o início dos testes. Esse prazo ele é importante, porque ele acomoda as etapas de preparação operacional e comercial dos participantes, e aí depois a CVM vai monitorar o desenvolvimento dessas operações. As atividades desse sandbox eles terminam com o fim do prazo, a pedido do participante, em caso de cancelamento da autorização temporária ou pela obtenção do registro definitivo da atividade de forma regulamentada. Então, a gente tem alguns critérios objetivos aí de encerramento dessa etapa de desenvolvimento, né, que acaba funcionando como uma forma de diálogo entre o agente econômico, o agente do mercado e o regulador. Caio, muito obrigado pela sua participação aqui no PG Talks.
Obrigado pela sua disponibilidade, dividir um pouco da sua experiência aí atendendo clientes, né, que estão participando aí desse processo. E esperamos aí, né, que realmente essa experiência com a CVM possa trazer algumas inovações, né, no mercado e inovações regulatórias também, que é o que a gente viu que tem essa grande potencialidade aí na experiência do Sandbox, né? Eu é que agradeço, Carlos, pela oportunidade. E agora vai ser uma oportunidade muito importante para a gente acompanhar como o direito, os reguladores e o mercado vão reagir a essas iniciativas de inovação e também a esse modelo de sandbox que o Brasil está implementando. No próximo programa, teremos o prazer de entrevistar aqui o Frederico Rizzo, que é o CEO e cofundador da Basement, uma empresa focada em reduzir ineficiências na gestão de equity no mercado, e que também foi uma das únicas 3 instituições brasileiras autorizadas pela CVM a participar do Sandbox regulatório. Para não perder nenhum episódio do PG Talks, siga a gente e ative as notificações. Você também pode nos encontrar no YouTube, no LinkedIn e no Facebook, procurando pelo nome do nosso escritório, PG Law ou PGLAW. Se você tiver alguma sugestão ou quiser fazer alguma contribuição, por favor, mande um e-mail para o info@pglaw.com.br. Esperamos aqui você no nosso próximo episódio para participar junto com a gente da entrevista do Frederico Rizzo da Basement. Até lá!